Olá, eu sou Geise Crepaldi, sou professora, mestre em educação e tenho uma filha de 2 anos que me ensina muito. Hoje eu tô aqui para falar de novo no projeto Família Educadora, que a gente está fazendo em Campinas em parceria com a Escola Ativa. E a gente vai proporcionar 4 encontros para que os pais tenham acesso à teoria pedagógica. O primeiro encontro já foi em março, nós falamos sobre as fases do desenvolvimento infantil. E o nosso encontro de abril, marcado para dia 15, foi adiado para o dia 8 de abril e será online. Então, se você quiser participar, é só me seguir no Instagram, @geisecrepaldi, e você vai poder assistir a live sobre Educar para a Autonomia. No dia 11 de março, no primeiro encontro, a gente fez uma atividade e cada família escreveu alguma coisa que aconteceu com a criança, algum acontecimento não tão bem resolvido, ou teve famílias que escreveram acontecimentos bem resolvidos, para a gente olhar à luz da teoria. Pedi para que as famílias não dissessem seus próprios nomes, nem o nome das crianças, assim a gente olha fatos, Então hoje eu vou olhar mais um fato que tem tudo a ver com o nosso tema de quarta-feira, que vai ser sobre educação para autonomia. Vamos olhar. É uma criança de 7 anos e o fato foi o seguinte: a criança foi para uma festa do pijama na casa de um amiguinho. Quando ela voltou para casa, no dia seguinte, porque ela dormiu lá, ela tinha trazido uma moeda da casa do amigo. E essa criança demorou muito tempo para mostrar o que ela tinha na mão. Ela chorava muito, dizia que era uma pessoa horrível. Foi uma longa conversa amorosa até ela se sentir segura para mostrar o que tinha feito. Depois disso, já calma e confiante no diálogo estabelecido, essa criança reuniu todos os objetos de outras pessoas que ela tinha pego sem permissão. E outra longa conversa aconteceu. Nós organizamos então 20 envelopes com destinatários diferentes para efetuarmos as devoluções que ocorreram tranquilamente. Então, sobre esse assunto, eu gostaria de dar algumas dicas à luz da teoria piagetiana. Primeira coisa, é muito importante quando uma criança comete aquilo que a gente acha que é um delito, a gente acha que é um roubo, a gente acha que é uma mentira, a gente acha que é uma coisa errada pela quantidade de informações que nós adultos já temos sobre aquilo, Nós já conseguimos olhar para aquilo com olhos um pouco mais... a gente tem mais noção do que isso implica, então a gente olha com mais seriedade para isso. Para a criança talvez seja algo mais simples. Então, explique para as crianças o princípio por trás da regra, o motivo que nos leva a seguir uma regra. Então, ele gostou de um objeto e para ele é muito simples, aos 7 anos. Gostei, vou levar para mim. Ele não tem ainda a implicação daquilo, ele ainda não sabe o que aquilo acarreta no outro. Então, é muito importante que a gente explique esses princípios para a criança. Na nossa sociedade, nós todos concordamos que pegar algo de outra pessoa é errado. Na nossa sociedade. Existem sociedades que podem não aderir à propriedade privada, mas na nossa nós aderimos. Então, por isso é errado pegar algo do outro. Então, explicar para a criança o princípio por trás da regra de uma forma bem simples. E para ser simples mesmo, use o exemplo de vida da criança. Converse com ela, explicando como ela se sentiria se pegassem algo dela. Se ela contasse com um objeto e ele não está lá porque alguém pegou sem pedir sua permissão. Então, sempre use a própria criança, o cotidiano da criança, como exemplo máximo para todas as regras que você quer explicar, Bom, outra coisa interessante é você observar as intenções da criança no ato da criança, Porque é necessário, às vezes, a gente ter respeito ao sentimento da criança. Ela se sentiu atraída por um objeto e, sem maldade, sem malícia, ela pegou para si, para fazer sua pequena coleção, para ficar admirando. Então, tenha respeito por esse desejo dela, mas explique por que ele não é válido para nós, Então, tudo isso deve ser observado junto à criança. E também eu achei legal nesse exemplo que a mãe colocou aqui, que ela fez os 20 envelopes com a criança e esses envelopes foram entregues, devolvidos, Então, tenha em mente também que a confissão de algum delito, ela deve se dirigir a quem foi prejudicado.
tá? Então isso evita de humilhar a criança desnecessariamente. Por exemplo, na sala de aula, ela não precisa disso, ela só precisa realmente reparar o erro. Reparar o erro é peguei, devolvi, quebrei, consertei. Isso é reparar o erro, tá? Então, vamos olhar para a teoria também do Piaget. Ele diz assim que aos 7 anos de idade, a criança está em transição de uma fase para outra, uma transição no seu desenvolvimento cognitivo. Só que nessa fase, a criança ainda tem muito forte uma submissão à autoridade do adulto. Então, tome muito cuidado ao agir nessa fase. Aqui a mãe diz, ou o pai, eu não sei quem escreveu, diz que foi uma longa conversa. Cuidado com as longas conversas, porque as longas conversas, dependendo do teor do que você fala, pode levar a criança a ser mais dependente ainda da sua autoridade e não conseguir pensar por si mesma. Explique de forma simples, sem fazer tanto alarde, não é nada demais, é só entender o que acontece na cabeça da criança, por quais processos ela passa. E a gente vai falar muito sobre isso na quarta-feira, dia 8 de abril, às 7 horas da noite, numa live no Instagram. Me segue para você acompanhar, @GeiseCrepaldi. Até lá!